O que é direito à cidade? Como o planejamento e a gestão urbana podem contribuir a isso? Para discutir esse tema, nós temos novamente o professor Rafael de Oliveira Alves aqui, que tem graduação e mestrado em Direito, no primeiro caso pela UFMG, no segundo mestrado pela UERJ, e é doutorando da UFMG em Geografia. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e nós estamos começando o nosso Consciência de hoje. Bom, Rafael, obrigado pela presença aí na nossa luta eterna e um segundo programa necessário por tudo que nós conversamos. E nós conversamos no programa anterior temas que envolviam, digamos assim, a supremacia da função social em detrimento, mas detrimento assim com aspas, que não chega assim, não é uma punição ao direito de propriedade, porque no final as pessoas vivem na cidade. Quer dizer, o ser humano ele só existe como ser social, não há como ser diferente. E aí eu queria começar o nosso programa de hoje, né, agradecendo novamente a você e perguntando o que é direito à cidade. É essa discussão sobre função social? Como é que é isso? Mais uma vez, obrigado, Antônio. A gente continuar essa conversa. E essa expressão direito à cidade, alguns autores vão falar, está sendo até banalizado, todo mundo fala em direito à cidade. Mas o direito à cidade envolve uma condição de cidadania. Isso que é importante da gente destacar, né? Ser cidadão não é apenas ir lá na eleição e votar. Ser cidadão é participar da sua cidade, da sua vida comunitária. E a participação envolve também a gestão do Estado. Então, o direito à cidade envolve poder participar da gestão do Estado, mas mais do que isso, poder se apropriar da cidade. No programa anterior a gente falava que há proprietários, né, pessoas que são proprietárias. A gente depois discute, né, por que elas vieram a se tornar proprietárias, que é um problema também. Mas mais do que ser proprietário, a gente precisa se apropriar da cidade e utilizar a cidade, não só a nossa casa, mas utilizar a rua, os espaços, como a gente apontava, a paisagem histórica, o ambiente preservado, Lazer, né? o lazer, a cultura. Então a gente precisa se apropriar da cidade, não só sendo proprietário. É porque, engraçado, você está citando isso e eu já tive a oportunidade de discutir isso em outros programas aqui do Consciência, nos mais diversos temas, porque a gente está muito acostumado, ou antes nós fomos acostumados a pensar a vida de uma forma geral de uma maneira absurdamente e mediocremente pragmática. Ou seja, eu trabalho, ganho dinheiro, pago as contas, como e acabou. E não é isso, quer dizer, existe uma coisa que, e é interessante que isso não é uma discussão nova, que lá na Constituição Americana de 1776 já aparecia o direito à felicidade. E a felicidade passa por tudo isso que você está falando. Quer dizer, ser cidadão não é apenas a cidadania política. Quer dizer, ser cidadão é você ser feliz no lugar que você mora. Isso é fundamental. E o direito à cidade é um direito à vida na cidade. Então, para a gente ter uma vida na cidade e que a gente possa qualificar como uma vida boa, né? Que a gente precisa ter certos ambientes agradáveis na cidade. Então, essa rotina que o nosso modelo econômico nos impõe, que essa que você resumiu, né? Que é da casa para o trabalho, trabalho para casa, né? Ir para o supermercado ou para o shopping para comprar. Se isso for resumido a nossa vida, a gente está perdendo muito. E a gente tem reclamado muito que a gente está perdendo muito tempo, muitos momentos da nossa vida com o trabalho, com o trânsito, com esse transporte caótico. Então, o direito à cidade vem propor para nós uma nova abordagem da cidade, uma nova apropriação, de que a gente possa utilizar a cidade para uma vida mais intensa. E uma vida mais intensa que envolva um partilhamento da cidade. Então eu não vou ser feliz só na minha casa assistindo televisão. Eu vou ser feliz e usar o direito à cidade, construir o direito à cidade na rua, com os outros, com as outras pessoas da cidade. É engraçado que você está falando isso, porque aí eu volto na minha infância, né, sem ser necessário citar aqui datas, né? Para não cairmos numa situação desagradável, dizer a idade, essa coisa toda, mas é da coisa do bairro, ter a pracinha, né?
era o lugar onde as pessoas conversavam, onde se andava de bicicleta, quer dizer, isso em algum momento se perdeu e aí voltou à tona na discussão aqui no Brasil. E ao mesmo tempo que você está, a partir da minha citação, do seu comentário, eu estou me lembrando de uma coisa que eu li há muito tempo atrás, não vou me recordar agora o título exato, mas era um livro do Amartya Sen, né, o economista indiano que ganhou o Prêmio Nobel, que ele fazia uma citação de um texto mitológico em hindu, onde um casal conversava e a mulher perguntava assim, bom, se nós ganharmos toda a riqueza do mundo, nós vamos conseguir tudo? E aí o marido respondia, olha, eu acho que a imortalidade, por exemplo, não. Então, quer dizer, o fato de ser só riqueza, só endinheirar, né, não resolve, quer dizer, esse lazer é necessário. Né? E aí a cidade, então, ela tem que ser um lugar agradável. Né? Antônio, e aí a gente vai tocando uma crítica que é radical ao modelo econômico que nós temos. Né? A felicidade não passa por compra. Há outras esferas da nossa vida e são esferas muito mais proveitosas que não passam pelo consumo. Então você falava, né, das crianças brincando na rua, né? Isso não tem preço mesmo e não deve ter preço. Mas no nosso modelo, o que é feito é converter esses espaços públicos em espaços privados. Então antes a festa era na praça, agora a festa é dentro do shopping, né? Sim. Existe, portanto, uma tentativa constante de privatizar a cidade, privatizar espaços. E aí a gente entra num dilema, Antônio. Se a gente privatiza a cidade, se a gente tem na cidade só cercas e muros, a gente não tem espaço público. E sem o espaço público, a gente não tem a cidadania que nós reivindicamos. É engraçado, você está falando isso, para quem não conhece, vou citar, para quem conhece vai saber muito bem, que é o bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que é exatamente nisso que se transformou. Quer dizer, uma série de condomínios onde as pessoas vivem dentro dos condomínios, quer dizer, as crianças nascem, crescem e se bobear vão morrer dentro do condomínio, não tem a menor ideia do que exista fora do muro do condomínio, das grades do condomínio, e nem do próprio condomínio ao lado. Quer dizer, é uma coisa assim que eu acho que é totalmente desumano isso, né? Porque que desumaniza mesmo as pessoas. Né? Aquela sensação de brincar na praça desaparece. Né? A gente brincava aqui com a Matrix, né, que a gente entra na Matrix para fazer o programa, né? Mas existe uma programação da cidade. E essa programação da cidade tem sido historicamente feita pelos proprietários. E os proprietários têm essa tendência de cerrar, fechar os espaços. Por isso é tão importante o direito urbanístico e o direito à cidade, para que a gente abra os espaços, tenhamos mais espaços públicos. Daí a importância da gente ter leis. E aí uma lei importante para nós é o plano diretor. Explica para a gente o que é um plano diretor e como ele se vincula a tudo que nós conversamos até aqui. Antônio, a gente partiu, né, de constatar vários problemas da cidade. E o plano diretor é apontado como uma possível solução. Não é que o plano diretor vai resolver, como nenhuma outra lei vai resolver os problemas que nós temos. Mas o plano diretor é uma lei que é feita no município. Então é uma lei feita muito próxima das pessoas, que as pessoas têm uma oportunidade de participar para construir essa lei. E essa lei vai dizer algo muito direto, Antônio. Vai pegar o mapa da cidade e vai falar o que pode fazer em cada pedaço da cidade. Que a gente chama isso de zoneamento. Apesar do nome parecer confuso, né? Mas o zoneamento é exatamente colocar ordem na cidade. Então, o mapa da cidade que vai estar dentro dessa lei vai dizer cada pedacinho da cidade o que tem que ser feito para cumprir função social. E essa discussão do plano diretor passa por um debate com a sociedade ou é feito somente por técnicos? Ótimo, Antônio, porque nós tivemos a nossa lei que estabelece os critérios para o plano diretor já está desde 88 na Constituição. E em 2001 nós tivemos a aprovação do Estatuto da Cidade, que vem reforçar a importância e como deve ser feito. E plano diretor tem que ser feito necessariamente com a participação da sociedade. Então, necessariamente, a gente precisa de audiências públicas. Mas não é audiência pública que a gente vai lá só apresenta o resultado para a população. É uma audiência que a população possa efetivamente participar e definir a função social da propriedade. Nem que seja, em primeiro lugar, que um grupo de técnicos apresente uma proposta, mas essa proposta deve ser debatida, esclarecida, é claro, antes de mais nada, e debatida com a sociedade. Nós chamamos isso, Antônio, que ao lado de uma leitura técnica, que é feita por profissionais habilitados, a gente precisa da leitura comunitária. E essa leitura comunitária é tão importante quanto a leitura dos técnicos, porque quem vive a cidade
vai poder decidir efetivamente como utilizar essa cidade. Até para se tentar criar uma média ponderada disso. Quer dizer, de um lado, dos interesses daqueles proprietários daquela zona, né? Zona aí no sentido de zoneamento, de divisão, né, do território, e, por outro lado, as necessidades urbanas que existem para a cidade como um todo. Aí voltamos às coisas que você citou, de córregos, rios, topos de montanha, quer dizer, áreas mais perigosas, quer dizer, você tem que ter um controle disso. Antônio, e aí, com o plano diretor, nós temos uma diferença da gestão da cidade. Porque até então a gestão da cidade era feita apenas pelos proprietários, que compravam terras e faziam o que bem entendiam nos seus bens. Agora não, Antônio. Pelo plano diretor, a gente vai indicar claramente, pelo direito, o que aquele proprietário tem que fazer para atender o interesse que é de todos, que é da cidade. E aí que envolve que o plano diretor não pode se encerrar em apenas uma lei. A gente precisa acompanhar a execução dessa lei. Então, peraí, mas, por favor, agora eu me distraí aqui num aspecto. Eu preciso acompanhar a aplicação da lei ou essa lei ela tem que ser atualizada, ou ambas as coisas? Como é que... As duas coisas, Antônio. Uma vez que nós fizemos as reuniões, as audiências públicas, a sociedade participou e definiu a função social na lei do plano diretor, a gente precisa acompanhar a fiscalização disso. Então, para isso, a gente precisa de um Estado equipado, aparelhado, com profissionais, com técnicos, para acompanhar e fiscalizar o cumprimento, se os proprietários estão ou não cumprindo a função social. E a sociedade, por sua vez, também é interessada em seguir, em debater e, na medida que se decida, seguir isso, né? Exato. E aí, todo o nosso sistema de gestão urbana hoje propõe que nós precisamos ter um conselho gestor da cidade. Um conselho em que as pessoas da sociedade civil, sem ser político profissional, né, vão participar e definir os rumos da cidade. Nesse conselho é necessário definir como a gente vai fiscalizar essas propriedades, essa função. Então, necessariamente, a gente vai passar por tempos, por reavaliações, e aí sim podemos reavaliar o plano diretor e mudar funções da cidade, mas sempre a partir do debate público. Nunca a partir de conversas privadas entre o gestor público e o proprietário. Você está citando isso, e aí saindo aqui da seara de Ouro Preto, mas uma coisa que acho que todas as pessoas do país sabem muito bem, vão se lembrar, é o caso daquela enxurrada que teve há 2, 3 anos atrás em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, onde particularmente num local chamado Vale do Cuiabá, de um pequeno córrego lá, né, eu me lembro disso, todos os técnicos haviam dito, não era para ter construção ali. E aí, por esses interesses que não são políticos, eu chamaria de politiqueiros, e por negociações de algumas pessoas ali com a elite política local, as construções aconteceram. Bom, o resultado todos, lamentavelmente, acompanharam na televisão. Inúmeros mortos naquela região. Quer dizer, e tem esse lado, quer dizer, quando você não cumpre o plano diretor, quando você também descumpre as coisas, é aquilo que a gente citou no outro bloco. Não é só uma questão de paisagem, que a vida também está em jogo. A gente precisa constatar e compreender não só o resultado, que acaba em tragédia, né, mas compreender o funcionamento disso. E compreender o funcionamento disso, Antônio, a gente necessariamente indica de que os proprietários, ou seja, quem tem dinheiro, né, os capitalistas, quem exerce o poder mesmo, acaba definindo os rumos da nossa cidade. Então, historicamente, mais uma vez, quem decide o que é feito na cidade são esses proprietários. O direito à cidade vem agora, Antônio, para dizer que não são os proprietários que vão decidir o que é feito com a cidade, mas são todos nós. Então, o debate vai ter que ser público e é pelas audiências públicas, por uma norma pública, que a gente vai definir como utilizar a cidade. Como isso é uma coisa que aparece de forma evidente na Constituição de 1988, e podemos dizer, por ser recente, muito recente no nosso país, daí a dificuldade das pessoas compreenderem, você poderia... Antônio, aceitaria isso? Existe uma ideologia da propriedade privada absoluta. Então, nós temos, né, incutida na nossa sociedade, todos nós acabamos comunicando esse senso comum de que a propriedade é absoluta e que o proprietário poderia fazer tudo o que ele desejasse, como se fosse natural. Agora, com a Constituição de 88 e com o direito à cidade, a gente diz que não. A cidade é uma construção coletiva, é uma obra coletiva e que todos precisam participar dessa obra coletiva.
no espaço público. Então, se até 88, se a gente for demarcar no tempo, né, quem decidia era o setor privado, os proprietários, agora quem tem que decidir é toda a sociedade, todos os cidadãos. E mais uma vez, esse direito à cidade envolve uma condição de cidadania. A gente só é cidadão no espaço público. Dentro de casa a gente pede muito da nossa cidadania. E só para situar todas as pessoas, né? A lei que começa a discutir a possibilidade de compra de terrenos e territórios no Brasil é uma lei de 1850, a famosa Lei de Terras, né? Quer dizer, que é lógico, antes era apenas dar, o rei o imperador, no caso, ou antes do imperador era o rei de Portugal, doava as terras. Então, é o que você está discutindo, quer dizer, no final, se você pegar, é sempre uma elite que acaba controlando, uma elite econômica, e que agora, nos últimos 20, 30 anos, é que entrou na pauta a discussão. Não é só a elite, toda a sociedade vai ter que discutir. Rafael, olha, infelizmente o nosso tempo acabou, né? Mas eu queria te agradecer muito por essa presença nos 2 programas e quando você terminar suas pesquisas no doutorado, que eu sei que você está desdobrando essa discussão, é claro, nós vamos discutir isso aqui no programa Consciência. Obrigado mais uma vez. Tá? Obrigado a todos vocês e espero que tenha sido tão bom quanto foi para mim. Um grande abraço, até o próximo Consciência.